caso de Maria Ilênia Politano. Acredita-se pensar, a partir do conhecimento científico pacientemente adquirido em séculos da história humana, que a superstição, até mesmo a forma mais perversa e cega, foi até agora relegada e definitivamente consignada a um passado remoto. Mas na realidade, não é bem assim. Mesmo na época contemporânea, de fato, somos marcados por episódios recorrentes de superstição, dignos de contos antigos, isto é, quando as crenças permeiam e condicionam todos os aspectos da sociedade e da vida cotidiana. O caso do vídeo de hoje é uma prova de como a superstição, algumas vezes, pode ser brutalmente cruel. Polistena é uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, que fica na província de Reggio Calabria, localizada na planície de Gioia Tauro, na Itália. Um território predominantemente agrícola, ainda cheio de culturas e crenças arcaicas. Em 1994, Michel Politano, de 23 anos, e Laura Lumitici, de 20 anos, tiveram uma filha, chamada Maria Ilênia Politano. Pessoas simples, humildes e sem instrução, mergulhadas precisamente naquela cultura popular, profundamente cristã e devota, que agora entra em conflito com o conhecimento do final do século XX. Maria Ilênia, como muitos bebês, chorava com frequência. Um choro talvez sem causa, mas repetido, contínuo, incessante e certamente irritante para muitas pessoas, mas ainda assim era um choro comum de um inocente recém-nascido. Maria Ilênia sofria, talvez, de cólicas severas ou até mesmo de algum mal não diagnosticado, e a pouca instrução dos pais, aliado à grande distância do hospital mais próximo, fez com que sua mãe apenas aguentasse pacientemente a angústia do pequeno bebê. Os pais encontravam alívio apenas nas poucas horas de sono da criança. Sua mãe, Laura, sofria inevitavelmente e se desgastava psicologicamente e fisicamente a cada dia. A primeira semana com o recém-nascido em casa é realmente uma prova de fogo, diziam seus vizinhos. É nessa fase, portanto, que a razão sai de cena. E aquele instinto humano de superstições, crenças e fundamentalismo religioso se sobrepõe tragicamente ao destino da família Politano. Os pais acreditam que a filha está possuída pelo demônio. De fato, a mãe fala de barulhos estranhos dentro de casa e uma presença maligna no quarto da filha. Essa é a mesma presença que Laura já havia relatado durante os 9 meses de gestação, mas na época ela acreditava que esses acontecimentos seriam apenas uma sugestão da sua mente, uma fantasia, nada mais. Mas, com os gritos incessantes de Maria Ilênia, Laura e Michel começaram a acreditar que tudo isso seria o resultado de uma possessão demoníaca. Maria estaria possuída pelo Satanás, e este foi o começo do fim.
Na casa moravam, além da criança e seus pais, a mãe de Laura, Rosina Lumitice. Eles resolveram então chamar os padres da pequena igreja para que eles pudessem tentar, em vão, expulsar o ser maligno do corpo de sua filha. Como as rezas e orações não deram resultado, eles então procuraram por gurus religiosos que se autodenominavam de exorcistas populares. Então, outros personagens entram em cena. O casal Politonó entram em contato com Francesca Giannanti, também conhecida como Ivete Duval, uma feiticeira romana. Esta feiticeira vai para a casa da família Politonó, onde permanece por 20 dias tentando em vão expulsar o demônio do corpo da pequena Maria, ou o espírito que assombra a casa. A feiticeira, no entanto, faz algumas previsões. Ela diz que se a família não encontrar alguém capaz de expulsar a manifestação demoníaca, a criança irá morrer em 6 meses. Ela também profetiza que após a morte da criança, Michel e Laura serão os próximos a morrerem em um terrível acidente, bem como Rosina, ou seja, a família estaria amaldiçoada e todos os membros morreriam em poucos anos. Assustados por essas profecias infundadas, Laura e Michel imploram pela ajuda da feiticeira romana. Ela então propõe um pagamento de 6 milhões de liras para que ela possa instruir a completar o ritual de exorcismo. Mas o ritual deveria ser realizado pelos membros da família. Outros personagens entram em cena para a realização do ritual. Vincenzo Fortini, de 41 anos, e Domenico Lumitice, de 22 anos, tios da pequena Helena. Ambos são considerados pela pequena comunidade e pela família como homens santos. Mas também juntam-se a esse evento dramático Vincenzo Lumitice, de 33 anos, e Marisa Peté, de 22 anos, além de sua prima Maria Barnabé, de 21 anos, e Mirella Lumitice, de 39 anos, que é a esposa de Vincenzo. E por fim, a mãe de Laura e a avó de Maria. O ritual se inicia, e as pessoas no quarto da pequena Maria Helênia começam a delirar em meio a orações, cigarros, bebida e uma espécie de chá feito de uma erva alucinógena. Durante o exorcismo, Domenico acredita ter recebido o espírito de São Francisco de Paula. Maria Barnabé afirma ser a Virgem Maria e Vincenzo Fortini a reencarnação do Padre Pio. Laura, mãe de Maria Helênia, não está presente. Ela foi à igreja rezar para que sua filha seja salva. A menina então é colocada em uma mesa e banhada em água benta. Neste momento, o recém-nascido é espancado e torturado com ferocidade e crueldade brutal. Acompanhando a violência, ouve-se invocações a Deus e ameaças a Satanás. De repente, os exorcistas amadores começam a soprar o corpo da criança. Ela está nua, em cima de um travesseiro e com as pernas abertas. Maria Helênia já está morta. Por volta do meio-dia, os parentes levam a criança ao hospital e os médicos constatam a morte da pequena. A autópsia estabeleceu a causa da morte como uma forte pancada no abdômen, seguido por convulsões e ferimentos na cabeça. Os órgãos foram severamente comprometidos. Um contraditório e longo processo de julgamento levou, em 1996, à absolvição de toda a família de Maria Helênia. Eles teriam sido enganados pela feiticeira romana e não eram mais considerados cúmplices. O único considerado culpado pela morte da criança é Vincenzo Fortini. Foi ele quem espancou o bebê durante o ritual e é condenado a apenas 18 anos de prisão, uma sentença que ainda hoje é debatida por ter sido muito branda. Recortes de jornal da época descrevem que a população da pequena cidade ficou furiosa e exigiram a condenação de toda a família à prisão perpétua. Francesca Giannanti, a chamada feiticeira romana, embora ausente no momento do mortal ritual de exorcismo, foi condenada a 1 ano e 8 meses de prisão por fraude. A defesa da mulher alegou que a sua cliente apenas instruiu o homem santo a realizar um simples ritual pagão,
e que em nenhum momento orientou a violência na execução do processo brutal. O infanticídio cometido contra a pequena Maria Ilenia Politano é considerado um dos casos mais brutais e famosos da Itália. Um crime que foi o resultado da ignorância de uma visão arcaica da vida cotidiana, a superstição e um cristianismo distorcido misturado com um paganismo provinciano e rural chegaram a tal ponto que produziram um resultado de crueldade abominável. Uma história, entre muitos aspectos, triste. Laura, a mãe da pequena Maria Ilenia, visivelmente abalada após ser absolvida, disse no tribunal que foi por amar demais a nossa filha que a sujeitamos a este destino cruel, e por isso eu mereço ser punida. Se não for aqui na terra, que seja no inferno. A pequena Maria sucumbiu, não por amor. Na realidade, os únicos ingredientes fatais dessa história foram a ignorância e a superstição. Maria faleceu em setembro de 1994. Ela tinha apenas 50 dias de vida.